Já recebendo aqui na nossa bancada a Lívia Pessoa. Boa tarde, Lívia, bem-vinda. Boa tarde, Lídia, João Neto e a quem está nos acompanhando em casa. E aqui conosco também o deputado federal Merlong Solano. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Lívia e João Neto. Boa tarde, deputado. Deputado, tem sido um início de legislatura movimentado lá em Brasília, né? No bloco anterior, nós falávamos aqui de um acordo que foi feito entre o Congresso e o governo do presidente Lula, do cronograma de liberação de emendas. É um ano eleitoral e a gente sabe que os parlamentares, né, têm total interesse na liberação dessas emendas agora para 2024. Como é que esse cronograma e essa certeza agora dessa liberação para 30 de junho vai ajudar a melhorar e dar uma estabilidade maior à base do presidente Lula e também uma relação melhor com o Centrão lá na casa? Pois é, Lídia, é um assunto muito importante, porque tem havido, de fato, muita tensão na relação entre o governo e o parlamento. O parlamento se empoderou demais no governo passado em relação à decisão de onde aplicar os recursos. Tradicionalmente, as emendas eram menores. É importante que haja um certo poder do parlamento em relação a emendas. Isso dá mais legitimidade ao trabalho e mais capacidade do parlamentar responder às demandas das comunidades as quais representa. Acontece que houve um atrofiamento disto. Hoje uma parcela muitíssimo significativa do pouco recurso que o governo federal tem para investimento é decidida pelo parlamento. Isso tem um custo. O parlamentar, por natureza, tem que procurar atender suas bases. Aí ele termina pulverizando o recurso. E aí há essa tensão, que o governo Lula se acostumou a planejar, a estabelecer prioridades, a definir aplicações estratégicas que interessem a um estado inteiro, a uma região inteira, e não só a um determinado empreendimento. Mas essa é a realidade com a qual lidamos. Nós somos minoria, a esquerda, só somos 130 deputados, é preciso lidar com o centro democrático que ajuda na governabilidade, e um dos caminhos é esse, de ter um entendimento acerca da liberação das emendas. Esse ano é ano de eleição, daí essa pressão de que uma parte das emendas seja liberada até o dia 30 de junho. É uma forma também do governo não ficar refém desse lado que barganha, que cobra também? Definindo assim de maneira transparente é melhor, porque o modelo anterior era em que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e um pouco menos do que eles, o relator do orçamento de cada ano, esses três parlamentares tinham o poder de definir uma grande parte do recurso de investimento, para além das emendas regulares, a emenda individual, que é igual para todo mundo, e a emenda de bancada, que é o mesmo valor para todos os estados. Cada estado recebe um valor. Então, essas duas aí não tinham interferências de natureza, digamos, politiqueira. Mas, além disso, colocaram as tais emendas do relator. E aí, sobre essas três parlamentares definiam para onde ia. Agora, desse modo como está, pelo menos é coisa feita de maneira mais transparente, em que eu sei quais as emendas que a mim tocam, o outro parlamentar, mesmo que seja de um partido de oposição como o PL, também sabe quais são as emendas que a ele compete indicar. Vai ser uma pergunta quase que paradoxal que eu vou fazer agora para o senhor, deputado, mas com essa decisão agora, em que é mais amplo, como o senhor disse, mais transparente, o senhor acredita que essa descentralização da decisão, né, de distribuir as emendas do relator, ela também foi uma consequência da formação do Centrão dentro da casa? É sim. Não resolve tudo não, porque eles tinham, o poder deles era maior do que isto. Era maior do que isto. E o Lula teve que vetar 5,6, se eu não me engano, do orçamento das emendas de comissão. Sim. Foi um mecanismo utilizado, porque na proposta do governo, já negociada, tentando atender o parlamento, era 11 bilhões para as emendas de comissão, aumentaram para 16,6 ou 16,8. Aí o Lula vetou essa parte correspondente. Então, vai continuar tendo alguma tensão, porque eles tinham um poder maior do que o que tem no atual modelo. Mas não há como o governo Lula ceder tudo, porque ceder tudo, João Neto, significa o seguinte: o poder executivo abre mão da sua principal responsabilidade, que é definir os investimentos estratégicos. A gente não pode esquecer que do orçamento do Brasil,
quase 95% é de despesas obrigatórias. Só sobra 4, 5% para investimento. Se o parlamento se apropriar da maior parte desses 4, 5%, aí o presidente vai fazer o quê? E como eu disse, parlamentar termina pulverizando suas emendas. Porque se ele não fizer isso, como é que eu vou chegar em Joaquim Pires, onde eu tive metade dos votos, e dizer, não, eu não botei nada para cá das minhas emendas, porque eu resolvi fazer um grande hospital em Teresina. Eles lá não vão entender com muita facilidade, entendeu? Porque essa responsabilidade de fazer investimentos estratégicos, por definição, é do Poder Executivo. E para isso ele tem que ter o dinheiro. E, portanto, o maior poder de decisão sobre o recurso de investimento. Agora, deputado, outra decisão importante que deve ser tomada pelo presidente Lula diz respeito ao projeto que foi votado pelo Senado e retorna à Câmara agora com relação às saidinhas, né, dos presos, aquele direito, benefício, né, que os presos têm de sair em datas comemorativas. Há uma pressão, né, para que o presidente Lula não vete, mas de outro lado, né, há uma pressão muito grande também, principalmente pela direita, para que o presidente, né, possa aí não vetar esse projeto. O que o presidente deve decidir, deputado Merlong? Eu acho essa questão muito importante, Lídia. Há certo segmento no Brasil hoje, sobretudo a extrema-direita, que acredita que o que resolve o problema da segurança é aumentar a pena, aumentar a letalidade das ações policiais. No meu modo de ver, executar leis que existem traria melhor benefício. Garantir melhor condição de funcionamento dos organismos de segurança, garantir mais celeridade na ação do Poder Judiciário, do Ministério do Poder Judiciário, de modo que as pessoas cumpram aquilo que a lei já diz, traria melhor resultado. Porque, na verdade, uma boa parte não responde por nada, por conta da deficiência do sistema de segurança e do sistema judiciário. Agora, especificamente em relação à saidinha. Acabou de acontecer uma coisa trágica. Um preso numa saidinha matou um policial. Coisa trágica. Precisa a gente ver o que aconteceu. Houve uma falha da administração penitenciária e do juiz de execuções penais, porque essa decisão não é o preso que decide sair, fazer a saidinha. Ele pede, que, olha, eu quero fazer a saidinha. Sim. Mas aquilo passa pela apreciação da administração penitenciária e pela decisão do juiz de execuções penais. Então fica a seguinte questão: eles falharam ao soltar um preso perigoso, capaz de matar uma pessoa, ou a legislação é frouxa, a ponto do juiz, dentro de determinadas circunstâncias, ter que liberar também um preso perigoso. Se a legislação for frouxa, nós temos que mudar. Me permita só fazer um parênteses, até porque a saidinha só é permitida para quem está no regime semiaberto. E estando no regime semiaberto, a gente acha ou crê que são presos menos inofensivos, né? Mas tem muita gente no regime semiaberto. Claro, é isso aí também. Uns pagam pelos outros, né? Esse vai ser o grande erro, né? Então, o que é que a extrema-direita quer? Proibir a saidinha para todo mundo. Uhum. O que é que eu quero? Eu quero analisar se há uma falha na legislação, se há uma frouxidão na legislação. Se eu chegar à conclusão de que há uma frouxidão, vou votar a favor de uma maior regulação. Então, a minha tendência é de não ficar nem com a atitude tradicional do PT, que é a favor da manutenção da saidinha, nem com a atitude, muito menos com a atitude da extrema-direita, que quer sempre mais dureza, que seguia pela bancada da bala, né? Que seria, então... A minha tendência é, só depois de avaliar a lei, que ainda não li, que regula esse instituto da saidinha, para saber se ela dá ou não dá ao juiz os instrumentos necessários para avaliar quem ele deve soltar. O senhor falava sobre justamente as duas posturas, a extrema-direita e também a postura de esquerda, que é do atual governo. O senhor acha que nesses 4 anos que vão aí se suceder do governo de Lula, vai ser nesses dois extremos? Vai ser sempre uma briga ali de ideologias e vai ser difícil discutir realmente projetos na casa? O Brasil está muito polarizado. Há esse risco de a gente cair numa discussão eterna de a esquerda contra a extrema-direita e, às vezes, esquecer as questões que estão precisando de decisão. Entretanto, até agora, Lívia,
nós fomos capazes de, mesmo no clima de polarização que caracteriza a Câmara dos Deputados hoje, nós votamos coisas de grande importância para o país o ano passado, né? A reforma tributária, a reforma do CARF, todos os programas sociais importantes, como o Bolsa Família, o Mais Médico, tudo a Câmara foi capaz. A volta da política de valorização do salário mínimo, a tabela do imposto de renda, aliás, eu fui relator desses dois. Para mim, foi a maior conquista do meu mandato no primeiro ano, foi essa de ter sido relator da volta da política de valorização do salário mínimo e da atualização da tabela do imposto de renda. E que agora vem mais um momento importante desse, que agora o Lula mandou a medida provisória, aumentando para 2 salários mínimos, que era o compromisso. Como o salário mínimo foi reajustado, não é? Agora precisa atualizar de novo, de modo que quem ganha até R$ 2.828 possa ser isento da tabela. Então, nós votamos coisas importantes, apesar da polarização, e acredito que vamos continuar com essa capacidade de votar coisas importantes. Agora, deputado, outra discussão ainda lá em Brasília, antes da gente entrar aqui na política local, diz respeito a um projeto, né, que foi apresentado pelo senador Marcelo Castro de reforma do Código Eleitoral. E uma das propostas que mais chama a atenção nesse momento é a proposta de fim da reeleição. Né, o presidente Lula, em alguns momentos, coloca, né, que ele vai cumprir aí os seus 4 anos de governo, né, e o Partido dos Trabalhadores deve indicar um outro nome, né, ele não concorreria à reeleição. Mas qual seria a posição do PT? Eu sei que ainda não é uma questão fechada, mas a sua posição com relação a essa possibilidade do fim da reeleição aqui no Brasil? Eu sou favorável ao fim da reeleição. No meu modo de ver, o Instituto da Reeleição no Brasil condicionou de maneira muito exagerada o primeiro mandato dos governantes, que muitas vezes abrem mão de tomar decisões polêmicas, de tomar decisões impopulares, mas necessárias, às vezes, em função do objetivo principal de conquistar a reeleição. A outra coisa que eu vejo negativa na reeleição, combinada com o mandato de 4 anos, é que a gente vive num clima de permanente eleição. Quando não é um ano eleitoral, é um ano pré-eleitoral. E as forças políticas procuram sempre antecipar o processo, cada um tentando chegar na eleição com uma base mais sólida. Então eu defendo, Lídia, 5 anos de mandato, sem reeleição e eleição geral. É possível construir, desenvolver, na verdade, um plano de governo, né, um projeto para um país, no caso do presidente, né, os governadores, os prefeitos também, é possível em 5 anos? Pois é, 5 anos, porque aí nós teríamos um primeiro ano de adaptação, só teríamos 1 ano preocupado com o negócio de eleição. Em seguida, o governante eleito teria 5 anos para administrar. Os primeiros 6 meses geralmente são de arrumação da casa. Ele teria 4 anos e meio para implementar o seu programa. E como ele sabe que não vai para a reeleição, a preocupação dele vai ser de fazer o seu nome com coisas sólidas, concretas, deixar marcas, ao ponto das pessoas lembrarem dele 5 anos depois. Vai ter coragem de tomar decisão polêmica no primeiro ano de governo. Vai ter coragem de tomar decisão impopular no primeiro ano de governo, se for preciso, porque depois ele terá 4 anos para mostrar se aquela medida deu resultado ou não. Se tiver dado resultado, ele sai por cima. Se não tiver dado, ele sai por baixo. Deputado, não corre o risco de virar uma certa oligarquia do café com leite, em que fique 5 anos um, 5 anos outro, 5 anos um, 5 anos outro, criando esse rodízio, mas só entre 2 nomes? Corre esse risco. Todo sistema tem seus defeitos. E esse é um. Outro defeito que essa proposta que eu apresento tem é que o mandato de senador subiria para 10 anos. Isso. Por isso, eu defendo também que não haja a figura do suplente. O senhor defende a questão da não reeleição, os 5 anos de reeleição. Já a presidente Gleisi Hoffmann, ela diz que é um retrocesso à democracia e que não concorda, que sempre que o PT chegar ao poder, essa pauta retorna à discussão. O senhor não pensa assim? Não, né? Isso é o PT. O PT é um partido onde há, de fato, um debate interno muito forte.
Eu sou um dos petistas que tem essa coragem de muitas vezes até votar contra a orientação do partido, já votei aí umas 2 ou 3 vezes. Claro que você não pode fazer da voto contra a orientação do partido uma regra, né? Porque senão não faria sentido estar no partido, mas já votei contra a orientação do partido umas 2 ou 3 vezes, teve gente que me criticou por isso, teve gente que me elogiou, pretendo continuar do mesmo jeito, debatendo. Se no debate interno a Gleisi me convencer de que o modelo atual é menos ruim do que seria o modelo que eu apresento, terei a maturidade de abrir mão. A bancada ainda não tem, assim, não, isso é um voto particular do senhor, é um entendimento já formado, a bancada que pode ser mudado. Pode ser mudado em função do amadurecimento, sim, do debate, do convencimento, tanto né, com o PT quanto o debate dentro da Câmara. E pode, de repente, eu começar a perceber, não, eu não estava observando isso, nem aquilo. Deputado, para finalizar aqui rapidinho, falando sobre política local também. Nós vemos que hoje o PT ele se vê num momento novo, afinal tem o Lula na presidência, tem o governador Rafael Fonteles no estado e estão buscando a prefeitura aqui de Teresina. Eu queria entender se o senhor enxerga o partido inchado, com muitos aliados de siglas diferentes e que querem se filiar ao partido, e muitos que querem suceder, né, que querem subir a escadinha da política e ir para a Câmara Federal. Como é que está esse diálogo? Olha, eu vejo que o Fábio Novo está conduzindo com bastante maturidade o processo. Às vezes há um certo risco. Nós já passamos por isso na eleição estadual, em que lideranças de outros partidos se filiaram ao PT. Isso ajudou o partido a conquistar mais cadeiras. O que o Fábio Novo não pode fazer, no modo de ver, ele não está fazendo, é se concentrar só nesse diálogo com as lideranças e com os partidos. Ele precisa continuar fazendo o que ele já vinha fazendo e continua, de olhos abertos, conversando com todos os segmentos da sociedade, indo visitar a periferia, indo visitar as universidades, os hospitais, dialogando com as igrejas, com os movimentos culturais, e isso ele está fazendo e combinando as duas coisas, diálogo com liderança e diálogo com a população, ele se fortalecerá ainda mais. O senhor acredita que terá segundo turno em Teresina ou diante de tantos apoios e desse grupo, né, dessa frente ampla, que está sendo até criticado, chamado de blocão, né, esse nome pejorativo que se dá às grandes alianças aqui no Piauí? O senhor acredita que é possível resolver no primeiro turno? Acho que sim, tá? Parece que a eleição caminha para uma polarização, diante do desgaste profundo por que passa a administração do Dr. Pessoa. As pesquisas estão, muitas delas, colocando aí 4% de intenção de voto para o Dr. Pessoa. Ele decepcionou a cidade de Teresina, fez uma gestão com muito pouca eficiência. No meu modo de ver, a palavra incompetência é a grande marca da gestão do Dr. Pessoa e, às vezes, até um certo deboche. Então, por isso, eu vejo a possibilidade, Lídia, de uma polarização entre o candidato do PT e o candidato onde o Partido Progressista é a principal força. E se isso acontecer, dificilmente teremos segundo turno. Mesmo com a ascensão à pré-candidatura e confirmação do deputado Jeová Alencar? Eu não sei se o Jeová será candidato. Eu, às vezes, penso que ele não será candidato. Pode apoiar Fábio Novo? Ou pode fortalecer o time do prefeito Silvio Mendes. Os dois prefeitos Silvio Mendes, os dois caminhos eu acho que ainda são possíveis. E quão forte essa eleição de 2024 vai impactar na Câmara Federal em 2026? Os nomes que vão compor a bancada do PT? Impacta bastante. A Teresina é o principal colégio eleitoral do Estado. A presença do PT, seja ganhando ou tendo um desempenho acima da média que teve até hoje, ajuda a ampliar a nossa base na capital, então a probabilidade de melhorarmos ainda mais o nosso desempenho na eleição de 2026. Quero agradecer, então, a presença do deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, aqui, uma entrevista ampla, Brasília, Teresina. Muito obrigada, deputado, pelas informações. Obrigada. Obrigada, Lídia. Estou sempre à disposição.